Olá, meus alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Hoje, dia 17, nós vamos para as nossas correções das atividades, certo? Nós tínhamos um texto referente texto de divulgação científica, tá? É um texto bem interessante. Eu achei bem bacana a leitura desse texto, né? O próprio título, ele é bem questionador, né? Fala assim, o bravo nadador que virou história de pescador, certo? Então, assim, o que fala esse texto, né? Fala do peixe surubim do Paraíba, né? Um peixe muito conhecido lá e que, com o tempo, o que começou a acontecer? Ele, antes disso, ele era considerado um peixe nobre, né? Ele era um peixe bravo, ele era muito cogitado pelos grandes pescadores e tudo mais, e ele chegava a medir até 60 centímetros, né? E ele era considerado um peixe valioso para os pescadores. E ele se produzia mais na região de São Paulo, Minas Gerais e no Rio de Janeiro. Mas, com o passar do tempo, começamos a ter problemas com esse peixe, né? Por quê? Porque o peixe, ele gostava de descansar em águas profundas, né? Poços com águas profundas, e também ele se alimentava com as enzimas que vinham das bordas do rio. Mas com o passar do tempo, o peixe começou a ficar ameaçado, né? Por quê? Porque começaram a desmatar a mata ciliar para a plantação da cana-de-açúcar e do café, e com isso, a proteção que a mata trazia para o rio, ela não começou mais a ajudar, ela começou a desfavorecer. Então, com a plantação da café e a cana-de-açúcar, muitos dejetos, como veneno e tudo mais, começaram a entrar no rio. E isso foi fazendo com que os peixes começassem a sumir. E para piorar ainda a situação, terminado o plantio, acabado a produção do café e da cana-de-açúcar, eles colocaram a criação de gado. E ali de vez que não teve mais mata ciliar, ficou totalmente um cerrado e ali praticamente se perdeu 80% da produção desse peixe. E não bastava isso, o que foi ocorrer? Resolveram fazer uma usina hidrelétrica, aonde o peixe sempre gostava de nadar em correntezas, quer dizer, se tornou uma água parada, aonde ele não conseguia mais se reproduzir, e com a pesca sendo realizada fora dos parâmetros de quando podia pescar ou não, esse peixe entrou em extinção, né? Mas, claro que a gente lendo o texto no decorrer, eles tiveram que fazer um plano de ação nacional para preservar essa espécie, né? Então, o que eles faziam? Eles iam lá nesses rios, buscavam a fêmea, buscavam para fazer a fecundação, para deixar que ocorresse o nascimento dos peixinhos. Depois de um certo tamanho, eles começaram a devolver para os rios, né? Para tentar resgatar essa espécie. Então é um texto assim bem bacana, informativo, né? Que fala a respeito dos nossos rios, dos nossos peixes que nós temos na nossa natureza, né, brasileira. Então ela fala assim: nós temos as questões para resolver. Converse com os colegas e professores sobre os textos que abordam de ler. Você já tinha ouvido falar sobre esse peixe? Alguns já conheciam, né? O nome dele como por esse peixe, outros têm um outro nome que eles também associavam ele, que eu vi, até a prof andou marcando, ele tinha um outro nome, pintado não. Enfim, depois do decorrer das questões a gente vai achar o nome dele. Na questão B fala assim:
Pelo título do texto, que assunto você imaginou que seria abordado, né? Então, pelo assunto do texto, a gente imaginou que ia ser abordado, quando eu li, um peixe super nadador, né? E assim, que um pescador pegou o peixe, e na verdade não era nada disso, né? Então, por isso que o texto foi bem sugestivo, o título foi bem sugestivo. Na letra C, em sua opinião, como podemos mudar essa e outras situações que envolvem problemas ambientais? Então, que nem eles colocaram, né? Primeira coisa, nós temos que manter a preservação, né? Eu acho que o lugar dos peixes, como é nos rios, a gente tem que manter os rios limpos, não poluídos, né? Se cada um fazer dentro da nossa sociedade, da nossa natureza, a nossa parte, tenho certeza que nós vamos estar tendo um resultado fabuloso no decorrer de anos, né, para frente, com a questão mesmo das extinções que estão surgindo. Então vamos lá, crianças. Questão 3, página 37. Circule o título do texto. O que significa a expressão história de pescador? Primeiro, significa que existe muita história sobre peixes? Ou significa que o peixe pode vir a desaparecer e só por lembrado por histórias contadas por pescadores? Então, a alternativa correta é a segunda opção, tá? Questão 4. Por que o surubim do Paraíba é chamado de bravo pelos pescadores? Então, porque ele sobe os rios nadando contra a correnteza, tá? Então, assim, a fama dele de ser dado de bravo, por ele subir os rios nadando contra a correnteza, pela força, pela braveza que ele tinha em realizar isso. Questão 5. Quais são os hábitos desse peixe? Então, lá no texto nós temos, né? Ele descansa durante o dia, em poças grandes e profundas, gosta da correnteza forte, tem hábitos noturnos também, tá? Então, vocês colocando essas 3 características já ajuda bastante. Questão 6. Segundo o texto, como o peixe faz para se virar no ambiente que vive? Então, como que o peixe fazia para se virar no ambiente que vive? Ele usava seus longos bigodes, né? O bigode dele é uma parabólica, onde ele consegue detectar aonde tem comida, aonde tem perigo, onde tem calor, onde aqui tem frio, né? Então, ele usava seus longos bigodes. Número 7. Explique com suas palavras por que o surubim do Paraíba está correndo risco de extinção. Então, eu coloquei três alternativas. Vamos ver se você também colocou uma delas. Perda da mata ciliar, né? O desmatamento da mata, onde a questão do veneno e tudo mais, né? Começam a entrar no rio. Poluição do rio com esgoto e produtos químicos. E a pesca excessiva, né? Não havia um respeito para estar tendo a pesca, estavam pescando em épocas erradas. O peixe também, ele precisa ter seu momento de nascimento, crescimento, ter um peso adequado para depois ele ser consumido, certo? Nós temos lá um quadrinho que fala assim: conheça as outras expressões populares tão famosas quanto história de pescadores. Então, nós temos lá: fazer uma vaquinha, chorar as pitangas, arroz de festa, terminar em pizza, amigo da onça, chato de galocha, né? São algumas expressões que muitas vezes vocês talvez ainda não chegaram a usar, mas eu tenho certeza que se vocês pedirem para os pais de vocês, algumas dessas
questões, vocês já ouviram eles falando, ou eles podem mesmo explicar para vocês o significado de cada uma delas, tá? Daí ele fala, converse com os colegas e professores sobre o significado delas. Mas eu vou deixar para vocês pedir para os pais de vocês, que eu tenho certeza que eles vão contar para vocês o significado legal de cada uma delas, certo? Então, nós realizamos a correção da página 37 e vamos para a página 38. Na página 38, fala assim, onde esse artigo de divulgação científica foi publicado? Então, na revista Ciência Hoje das Crianças. Então, se vocês forem ver, ela tem a publicação dela, tá? Ciências Hoje, tá lá, né? Exposta. Na revista Ciências Hoje das Crianças. A questão 8, letra A. Para qual público esse texto foi escrito? Para cientistas e especialistas em peixes ou para o público em geral, principalmente crianças? Então, seria a segunda questão, né? Para o público em geral, principalmente crianças. Questão B. A linguagem utilizada no texto é de fácil compreensão. Então, vocês vão assinalar a alternativa, a segunda alternativa, de fácil compreensão, certo? Então, vamos lá. Questão 9. Para que servem os subtítulos do texto? Nós temos sempre os textos que nós temos um título e os nossos subtítulos, né? É para organizar o texto, né? O subtítulo ele ajuda a organizar o texto e encontrar informações específicas, tá bom? Questão 10. Em quantos parágrafos o texto foi dividido? Então, nós contando os parágrafos lá do texto, quantos parágrafos ele foi dividido? Em 15 parágrafos, tá? Então, nota lá, 15 parágrafos. Aí, vocês têm lá na questão 11. Complete a ficha do surubim do Paraíba com as informações que falam. Então, nós temos lá, nome científico. Eu não vou nem pronunciar, porque é um nome bem científico. Nome normal, como nós conhecemos, surubim do Paraíba. Onde vive? Então, vocês vão colocar Bacia do Rio Paraíba do Sul, tá? Alimentação, peixes e crustáceos. Características, olhos pequenos, longos bigodes, peixe de couro sem escamas, cheios de manchinhas. Então, lá no texto, vocês vão achar essas características, né? E ele mede cerca de 60 centímetros. Então, essa é o tamanho, né? Perdão, lá no tamanho, vocês vão colocar, mede cerca de 60 centímetros. Aí, na página 49, nós temos lá uma flexão do verbo, tá? Como a gente já começou a trabalhar sobre os verbos, aqui nós temos para relembrar, referente ao texto que nós trabalhamos, uma flexão do verbo. Fala assim, número 1, releia esse trecho do texto. Então, nós temos lá, nas últimas décadas, houve grandes vazamentos de produtos químicos na bacia do Rio Paraíba do Sul. Um caso importante ocorreu em 2008, quando aproximadamente 8 mil litros de pesticidas, veneno, usado para combater pragas em plantações, foi despejado em um dos seus fluentes, contaminando suas águas e causando a morte de muitos peixes. Entre eles estavam muitos surubins do Paraíba. Então, aqui nós temos um texto informativo, certo? Questão A. Em que tempo verbal estão os verbos destacados no trecho? Então, nós temos houve. O que é houve? Já aconteceu, passado. Ocorreu, já ocorreu,
passado. Foi, já aconteceu, passado. E estavam, também já ocorreu, então é passado. Então, a alternativa correta, né, na letra A, é passado. Letra B, o que você observou para chegar a essa conclusão? Né? Então, claro, o início da frase e a terminação dos verbos, a gente já vai saber se o verbo está no presente, passado ou futuro. Então, é o início da frase e a terminação do verbo, certo? Número 2. Escreva 3 ações que você realizou ontem. Então, nós temos lá. Cada um vai colocar de uma forma diferente. Eu vou apresentar a minha, certo? Letra A. Ontem eu. Então, eu vou ter que dar uma continuidade, lembrando do ontem, né? Ontem, algo do passado. Então, eu coloquei. Ontem eu dormi cedo. Ontem eu dormi cedo. Letra B. Ontem eu fui na escola. Ontem eu fui. Eu já fui. Já aconteceu, né? Eu fui na escola. Ontem eu pedalei com meu papai. Ontem eu pedalei. Quer dizer, eu já pedalei. Isso já aconteceu. Então, vocês vão ver que as frases que vocês vão estar formando, elas têm que ter um significado dos verbos coerente com o passado, tá? Não adianta, ontem eu vou dormir. Errado, né? Nós vamos ter que fazer frases coerentes ligado ao passado. Então, tá bom. Vamos lá. Questão 3. Como ficariam as frases se você tivesse realizado essas ações junto de um colega? Então, pera lá, agora não sou eu sozinha, tem mais uma pessoa comigo. Então, letra A, ontem nós, né, podemos colocar dormimos cedo. Ou pode pôr outra frase, eu coloquei ontem nós jogamos bola. Letra B, ontem nós brincamos na piscina. Letra C, ontem nós lanchamos juntos. Vocês podem observar, quando a gente usa o pronome do caso reto, a segunda pessoa, tá? Eu, tu, ele, nós. A primeira pessoa, nós, do plural. Sempre as palavras são finalizadas com nós ou nós, tá? Nós jogamos, nós moramos, nós cantamos, nós brincamos, nós pedalamos, certo? Então, geralmente, é quase regra, nós vamos terminar sempre o pronome, quando apresenta nós vamos terminar ela com o verbo nós, com nós, tá? Vamos associar. Então, vamos lá. Correção da última página, página 50. Analise os verbos e pinte-os de acordo com a legenda. Então, lá vocês têm várias palavras, certo? Você vai ter que pintar palavras de cor laranja para o presente, verde para o passado e azul para o futuro. Então, eu vou só dizer as palavras pintadas no presente. No presente, você vai pintar falo, faz, comemoro, estudam, sou. Então, presente, falo, faz, comemoram, estudam e sou. Passado, você vai pintar de verde as seguintes palavras: ouvi, cantei, escrevi, sorriu, fui, contei, coloquei, vi,
estive e brinquei. Então, essas palavras você vai pintar de verde. São palavras que estão colocadas no passado. Futuro. Você vai pintá-las de azul. Você vai pintar: viajaremos, colocarão, será, plantarei, ligarei, lavaremos, visitarão e comprarei. Então, essas palavras você vai pintar de azul, certo? Então, crianças, essas foram as nossas correções até o dia de hoje, dia 17, tá? Eu quero que vocês estejam acompanhando as nossas videoaulas nas plataformas e qualquer dúvida, vocês nos procurem para tirarem as suas dúvidas, certo? Na segunda-feira, a gente vai dar continuidade a partir da página 51, tá bom? Crianças, beijo grande para vocês, até a nossa próxima aula.